Boa noite. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Ai, o tema foi? Tudo bem, querida, e você? Como vocês estão? Vão me dizendo de onde vocês estão falando. Tá sem som? Eu tô sem som? E agora? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Ainda tá sem som? Voltou? Vamos falar então hoje de como recomeçar após um término, um divórcio. Muitas vezes após um término, após um divórcio, nós ficamos um pouco descrentes, um pouco amargurados, um pouco tristes e decepcionados com a vida. Afinal, voltou, né? Todo término é um luto. Vocês concordam comigo? Que todo término é um luto? Porém, a gente também tem a outra polaridade. É um recomeço. É um convite para olhar para dentro. É um convite para viver algo novo. E para que a gente consiga olhar para esse algo novo, a gente precisa passar por alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu separei 5 pontos auto-aplicáveis para que vocês consigam equilibrar a polaridade feminina e a polaridade masculina para se alinhar nessa nova realidade. Peraí, estou solteiro agora, não estou mais em um relacionamento. Então, quem sou eu a partir de agora e como é que eu recomeço? O recomeço, ele vai demandar um olhar de amor, vai demandar um olhar de perdão, tanto para você quanto para o outro, para que você consiga extrair os aprendizados. Se eu coloco a culpa só na pessoa que eu tive um relacionamento, obviamente que eu vou ficar presa naquele relacionamento, não vou conseguir enxergar os pontos que eu tive de errado ali para não levar para outro relacionamento. Se eu não olho também para os meus 50% daquele relacionamento, logo eu vou cometer os mesmos erros. Por isso que vocês escutam, a pessoa vai lá, sai de um relacionamento abusivo, de repente ela já está em outro relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não parou para olhar aqueles padrões que ela vem seguindo e foi rodando ali o automático. Nós só conseguimos romper padrões quando a consciência você olha aquilo de fora. Você bota a consciência e se distancia da situação, sabendo que você não é a situação. Você é algo maior que aquilo. É a consciência, a pessoa que viveu aquilo, mas você não é. Entenderam? Eu não sou a separação, eu não sou a angústia, eu não sou a amargura, eu não sou a tristeza. Eu vivi aquilo, mas qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? E essa crise, ela só se resolve quando você tem um comprometimento verdadeiro com você. E você assume o compromisso de mudar. Você tem um comprometimento verdadeiro de falar, peraí, eu também fiz merda aqui. Como é que eu vou fazer diferente daqui pra frente? Como é que eu vou perdoar o fulano e como é que eu vou me perdoar pra conseguir seguir em frente sendo uma pessoa melhor? Entenderam? Vocês estão entendendo? Manda um sim aí pra mim. Então, buscar olhar também os seus pontos pra você não cometer os mesmos erros. Se você fizer o que eu tô falando aqui pra você, dos 5 pontos que eu vou trazer agora, eu duvido que a sua vida não muda. Eu duvido. Apenas faça e preste bem atenção. O primeiro ponto pra você recomeçar após um término é trabalhar a tua espiritualidade. E eu vou trazer aqui nos aspectos feminino e nos aspectos do masculino, das energias que tanto homens quanto as mulheres têm, as duas polaridades. Só que, para que eu me alinhe daqui pra frente, eu preciso do quê? Estão me ouvindo, né? Beleza.
Eu preciso equilibrar essas duas polaridades. E na questão da espiritualidade, eu vou trazer o aprofundamento. Porque através da espiritualidade, você vai conseguir encontrar paz e discernimento do porquê que acabou. Do porquê que foi daquele jeito. Qual o propósito de você ter passado por tudo isso? Vocês já pararam para pensar no propósito? Do porquê que você viveu um término? Do porquê que você foi traída, traído? Do porquê que não deu certo? Do porquê do fracasso relacional? Porque, de fato, não importa se foi você que terminou ou se foi a pessoa. Ambos tiveram um fracasso relacional que, se eu mudar a ótica e enxergar como aprendizado, logo eu também mudo os meus resultados. Mas eu preciso mudar o óculos. Então, como eu mudo o óculos? Eu mudo a perspectiva. Eu mudo a forma de enxergar. E quando tentamos e recomeçamos com a mesma pessoa e no fim você viu que não vale a pena tentar novamente, você vai aplicar esses 5 pontos que eu vou aplicar aqui agora, que eu vou contar pra vocês aqui agora, combinado? Se vocês aplicarem esses 5 pontos, vocês não cometem mais erros no relacionamento que vocês estão e nem no relacionamento que vocês vão vir a construir. Por quê? Por que você viu aqui que não ia dar certo? Porque você entrou na emoção. Você não entrou na racionalidade. Quando a gente entra em relacionamento na emoção, já começa errado. Você tem que estar racionalizando. Pontuar aqui, ó. Por que que eu tô dedicando tempo para essa pessoa? Por quê? Quais os valores que essa pessoa tem que me fazem estar com ela? Tem que ter o alinhamento. Se a pessoa não consegue enxergar pela ótica da racionalidade, logo vai desandar. Porque emoção, amor não segura casamento. Entenderam? Então vamos lá, o primeiro ponto, espiritualidade, para você conseguir se separar dessa situação. Você não é a situação. Você é a consciência observadora em cima da situação. Para equilibrar e ativar o feminino, o que você pode fazer para sair dessa amargura? Se você se encontra aí hoje, você vai aplicar uma rotina sagrada, uma rotina de autocuidado, dentro da perspectiva que é saudável para você. O que é saudável para você dentro da tua religião hoje? Agora a gente está falando de ativar o feminino. Para mim, dentro da minha religião hoje, se eu orar, se eu escutar um hino, se eu contemplar a natureza, se eu contemplar uma comida gostosa, se eu fazer uma yoga, o que você se sente feliz fazendo que alimenta um estado emocional positivo? Escreve aí pra mim. O que você poderia aplicar hoje para trabalhar e ativar o teu feminino, para você conseguir criar uma rotina saudável para se conectar com você novamente? Essa rotina você vai levar para o resto da vida. Todas as pessoas maduras têm rotinas saudáveis de autonutrição. Por quê? Porque senão a gente fica carente de Deus. E quando a gente fica carente de Deus, a gente fica carente de todas as outras coisas. De pessoas, aquele vazio existencial vai crescendo. Porque é como se você tentasse preencher um vazio que só Deus pode preencher. E aí você vai falar, Nicole, mas eu tenho dificuldade de conectar com Deus. É porque você não tem uma rotina. Você talvez está trabalhando só um pilar e o outro não. Precisa alinhar esses pilares para que você consiga de fato se conectar com Deus. Como é que eu vou me conectar com Deus se meu coração está cheio de rancor? Se Deus é amor, para que Deus entre, eu preciso limpar a casa. E como é que eu limpo a casa? Com as rotinas de autocuidado diárias. Se você toma banho todo dia, obviamente que você precisa ter uma rotina de autocuidado todo dia. Porque se você não tiver, aqueles pensamentos da mente podem vir tomar conta de você. E você se perder no dia.
Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim. Já pensaram no que vocês podem aplicar dentro da religião de vocês que ative o teu feminino? E os homens também podem fazer isso, tá? Não é só as mulheres, não. Eu vou trazer tanto aqui questões de como trabalhar a energia feminina e de como trabalhar a energia masculina. Para ativar a tua feminilidade, você precisa ter um acolhimento com você mesma para ativar a tua receptividade em relação à vida. Eu não tenho esse vazio existencial já tem um tempo e amo minha solitude. Ótimo, já é um ponto que você identificou que não foi por conta disso que você viveu o que você escreveu aqui antes. Agora vamos avaliar em outros contextos e se já tá legal, o que você pode potencializar na tua rotina hoje para se sentir completa, nutrida e conectada com Deus. Para ativar o feminino. Quando a gente está presente no aqui e no agora, você não está pensando nas coisas que você tem que fazer daqui a pouco. Você está interagindo aqui na live, você está tomando uma água e está sentindo o gosto, o sabor. Ah, mas a água não tem gosto. Você está só tomando a água. Você está abrindo para a receptividade da vida. O contemplar, o observar. Agora o masculino, precisamos de ação. Para ativar o masculino, precisamos de ação. Iniciativa. Você pode buscar grupos de apoio espiritual que tenham valores congruentes com o seu. E outra coisa que você pode fazer é estar contribuindo ativamente dentro desses grupos ou encontrar algo que você se sinta feliz em fazer contribuindo. Seja por uma causa social, seja por algo que faz o seu coração vibrar. Porque aí isso vai gerando serotonina, empatia. E lembra aquele sentimento de amargura quando a gente sai de um divórcio? Ele vai se dissipando, porque é como se você estivesse ativando no teu cérebro um novo caminho neural. Na neurociência nós chamamos isso de neuroplasticidade. Quando você insere um hábito novo, que eu vou falar aqui também, você passa a tirar aquele vício cerebral de ir sempre para onde? Para tristeza, para angústia. E aí quanto mais você vem para cá, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou entrar num grupo de apoio diferente, eu vou trazer gratidão pelo que eu estou fazendo, eu estou conectando com novas emoções, concordam? Quando eu me conecto com novas emoções, o que acontece? Eu vou dissipando as emoções antigas que eu estava acostumada a viver. E aí eu vou criando um novo caminho neural. No início, pode parecer um pouco difícil essa transição. E é normal, porque você acabou de sair de um luto relacional. Então você precisa ter paciência com você nesse processo, porque não é fácil. Você dormia com uma pessoa todo dia, você tinha uma rotina e agora você vai começar a inserir outra rotina. Então não espere piorar para você começar a fazer algo. Faça com o que você tem nas mãos agora, com o que é possível para você. Porque se você fizer, eu tenho certeza que você vai melhorar muito rápido. Muito rápido. Mas isso é uma decisão que só você pode fazer. Eu posso te falar, eu posso te dar o passo a passo, eu posso te dar o caminho. Mas decidir, eu não posso decidir por você. Então faça. Quanto mais você buscar mecanismos de coisas diferentes que você não fazia e que você passa a fazer, mais o teu cérebro vai entender que você está em uma outra realidade. E você está vivendo essa outra realidade com gratidão, com amor, com empatia. Então aquilo que eu faço vai determinar aquilo que eu estou pensando e sentindo. Por isso é importante você entrar em grupos de apoio espirituais ou mesmo fazer um bem para alguém, contribuir de forma altruísta, genuína, sem esperar nada em troca. Porque isso vai fazer mais bem para você do que para outras pessoas.
Porque é em você que vai trazer a alegria. É em você que vai trazer a energia daquilo que você está fazendo. E quando você faz e você se sente grato por estar fazendo, quem é o maior beneficiado mesmo? É você. Eu não estou dizendo para você fugir da sua dor, de maneira nenhuma. Estou dizendo para você enfrentar ela. Para você parar de se isolar. Um comportamento que eu tinha muito. Eu me isolava, eu me fechava, eu não queria mostrar para ninguém que eu estava mal. Não queria dizer, olha a vítima, coitadinha. Eu não queria que as pessoas sentissem pena de mim. Só que você se isolar vai fazer você piorar. Porque quando a gente não tá bem, o que a gente quer fazer? A gente quer sumir, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar deitado. É como se você punisse aquela criança dentro de você, que essa criança, a gente também vai falar aqui hoje, tá dentro de você até hoje. E você vai reprimindo tanto ela por conta dessa amargura, que você não consegue mais encontrar alegria em nada. Só que essa criança tá aí esperando você sorrir de novo, ela tá esperando você nutrir ela de novo. E não é os outros que vão fazer isso por você. Só que talvez você não acostumou. Você vai aprender agora. Sabe uma criança quando tá aprendendo a andar? Você não fala pra ela, ó, você não sabe nem andar, hein? Pelo amor de Deus. Você é paciente. Você é amoroso. Você vai falar, tenta de novo que você consegue. E por que você não é assim com você? Você tá lá punindo a criança que existe dentro de você. Ah lá, ó. Não, é besta mesmo, né? Olha só o que você aceitou naquilo. Você não merece mesmo, não. Fica aí sozinha, fica de castigo. Aí você se bota de castigo. Fica deitado, não levanta, se isola. Ah, eu não vou conhecer ninguém porque eu não quero saber. Gente, vai conhecer gente. Eu não tô falando pra você entrar em outro relacionamento. Eu tô falando pra você mudar o seu ciclo de pessoas. Pessoas saudáveis. Que você sabe que quer o seu bem. Quando você ajuda alguém e você se sente apoiado, é uma troca mútua e genuína. A gente precisa resgatar esses sentimentos que foram frustrados e que está gerando a autopunição da sua criança. Da sua criança que está aí se sentindo abandonada, sozinha. E que você, e só você, pode resgatar. Ok? Então a gente substitui o sentimento do fracasso relacional por satisfação. É como se você gerasse uma transmutação e uma maturidade espiritual por ter uma rotina forte. O que a gente vê das pessoas que fazem terapia e não conseguem melhorar? Muitas vezes é uma terapia convencional, que só tem diálogo e a pessoa só reclama do parceiro e não acha uma solução em conjunto. O profissional não faz a pessoa olhar para si mesma e entender que ela também cometeu erros e que se ela não perdoar é ela que vai adoecer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é não ter a conexão com Deus. Você é um ser espiritual. Você precisa dessa conexão com Deus para lidar com as suas próprias carências de ser humano. Se você não tiver a rotina diária de conexão com Deus, não espere que você vai ter uma satisfação com a vida. Não espere que você vai encontrar a felicidade em um novo relacionamento. Não espere que você vai encontrar a felicidade no dinheiro, porque você não vai. O único que pode te trazer paz é Deus e Ele está dentro de você. Começa com você. Então, quando você prioriza Deus, o seu relacionamento com Deus, e para de vangloriar o marido, o namorado ou qualquer outra pessoa que você está colocando acima de Deus, que muitas vezes é a sua fuga. Fuja para Deus. Vai orar para Deus. Não estou falando que você não tem que buscar ajuda das pessoas aqui, mas primeiramente é o teu relacionamento com Deus. A principal motivação da mulher é a segurança. Nós somos motivadas pela segurança. E a principal motivação do homem é a admiração. Se a mulher não supre essa necessidade de segurança com Deus, muitas vezes ela vai aceitar qualquer homem porque está dando uma vida mais segura ali para ela, mas ela sente ainda aquele vazio, aquele fracasso existencial dentro dela,
Porque ela não preencheu a principal necessidade, que é a segurança com Deus. E aí essa insegurança fica perpetuando na vida dela. Então, mulheres, primeiro, segurança com Deus, seu relacionamento com Deus. Depois é o seu relacionamento com você mesma, de autocuidado, um skincare, umas afirmações, meditação. Primeiro Deus, depois você. E depois o relacionamento com outras pessoas. Depois o marido. Depois a família. Entenderam? Não inverta a ordem. Se você inverter a ordem, você vai sofrer. E talvez seja isso que está causando esse vazio aí dentro até hoje. Porque você não tem uma rotina. Não adianta você desprogramar o teu cérebro e não inserir rotinas fortes no teu dia a dia, porque o cérebro ele precisa de algo ali para ser trocado, um vício novo, vamos falar assim. Entende? Se você simplesmente a pessoa tira o cigarro, mas ela não coloca nada no lugar, um vício positivo, exemplo, uma atividade física, você tende a voltar a fumar. Você tende a entrar de novo em relacionamentos insatisfatórios. Por quê? Porque você não agiu, não implementou algo no lugar. O que pode ser esse algo no lugar? Pode ser estudar sobre relacionamento. Pode ser você melhorar a conexão com você e inserir um hábito novo. Cabe da tua perspectiva, da tua prioridade, aquilo que é válido para você. Não para fulano, não para ciclano. Você precisa encontrar o que é positivo para você. Entenderam essa primeira parte aqui de espiritualidade para ativar o feminino e o masculino, visto que o feminino ele é mais receptivo, atrativo e o masculino é ação. Eu vou para a vida, eu vou buscar aquilo que a Nicole está falando para mim fazer aqui hoje. Eu acolho o meu sentimento para conseguir ir para a vida. Eu acolho a pessoa que ficou ferida dentro de mim, que viveu tudo isso, para me conectar com a nova pessoa e conseguir ir tomar ações positivas. Ok? E o segundo ponto é o autodesafio. O que hoje você pode se desafiar para pelo menos começar 15 minutos por dia? Exemplo, eu vou todo dia caminhar no parque ou na praia por 15 minutos. Não pode ser algo que você já vem fazendo. Precisa ser algo novo que vai te tirar do conforto. 15 minutos por dia. Eu vou fazer yoga. Eu vou meditar. O que você vai fazer para se desafiar? Fala aí pra mim. O que você pode fazer para se desafiar? Escreve aí pra mim. No tempo de 21 dias. Precisa ser algo que você nunca fez ou que você fez no passado, um passado distante e não voltou a fazer. Busque dentro de você para implementar na tua rotina 15 minutos por no mínimo 21 dias, que é o que vai gerar um novo caminho neural. O ideal é que você compartilhe no seu Instagram com alguém, para você criar o hábito de fazer o que precisa ser feito. E Nicole, por que eu vou fazer isso? Para criar um novo caminho neural. Lembra da neuroplasticidade no cérebro? Lembra de falar para o teu cérebro que você está vivendo uma nova rotina? Você vai ter que abandonar os hábitos antigos que você tinha com aquela pessoa para criar hábitos novos. O ideal é até mudar o corte de cabelo. Se você conseguir ir trocando as roupas, tudo aquilo que te gatilha com aquela pessoa, vai substituindo. É como se você estivesse avisando para o teu cérebro que você está vivendo uma nova rotina, uma nova realidade. Então, o que você vai fazer? Anota aí no papel. 15 minutos durante 21 dias para mostrar para o teu cérebro que você está vivendo uma nova realidade e que essa nova realidade é positiva, que essa nova realidade te faz bem. Voltar a caminhar e, enquanto faço, agradecer por tudo que tem sido feito de bom em minha vida. Ótimo! Se você não faz há muito tempo, maravilhoso.
E se você nunca fez, você vai implementar. Tem que te tirar da zona de conforto. 15 minutos, gente. Começa com 15 minutos por 21 dias. E sábado e domingo também. Não pare. Continue. Fala pro teu cérebro por que você tá fazendo isso. Por que você merece? Ah, eu mereço porque eu venci e saí daquele relacionamento. Eu mereço porque eu me valorizei. Porque você vai encontrar dentro de você aquilo que faz sentido pra você. Lembre-se das suas conquistas. Lembre-se das coisas que você já venceu. Só você pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Depende do óculos que você vai usar, como eu sempre digo, ok? Então, se desafie, isso vai gerar superação. E essa superação vai ser instalada em todo o seu DNA. E quando você se lembrar do que aconteceu com você, você vai falar, nossa, olha a pessoa que eu sou hoje. Graças a tudo que aconteceu. Porque quando a gente está imerso, mergulhado nas coisas que aconteceram, a gente tende a ficar conectado com a emoção de tudo que está acontecendo e não na racionalização sobre o que aconteceu. Por isso que eu tô te dando esses passos para você conseguir racionalizar em cima do que aconteceu. Muitas pessoas demoram muito para sair disso. Então, o legal até de você estudar comigo ou fazer mentoria comigo, é que eu sempre vou trazer para você o quê? A racionalização em cima do que aconteceu. Pessoas que são vítimas, elas vão sempre dramatizar os problemas. Pessoas maduras, elas vão olhar o problema e achar uma solução para ele, como adulto. Como eu faço isso? Mudando a perspectiva, mudando o olhar. Ultimamente, nem caminhada eu tenho mais ânimo. Então você vai buscar aquilo que você consegue fazer. O que eu consigo fazer? Eu consigo cantar 15 minutinhos ou me elogiar 15 minutinhos. O que você consegue fazer? Porque você vai buscar esse ânimo dentro de você. É exatamente para isso que vocês precisam seguir esses passos e se respeitar. O que eu consigo fazer? Eu consigo botar um vídeo no YouTube, yoga, aula de yoga, pra tirar tristeza. Consigo? Então eu vou lá fazer. Consigo buscar ajuda? Consigo. Vou lá, manda uma mensagem aqui pra Nicole. Ou é uma escolha. Ou você pode sentir pena de si mesmo. O que vocês preferem? Sentir pena de si mesmo ou falar, não, eu sou maior do que isso, eu não sou essa dor. Teve um aprendizado, eu vou tirar o meu aprendizado seguindo os passos que a Nicole tá falando, que ela tá se dispondo aqui, dispondo o tempo dela para passar para mim. Você vale a pena, não desista de você. Não desista. Você não é essa dor. Você é maior do que ela. Quantas coisas você já enfrentou na sua vida e você já venceu? Não deixe as situações te abalarem. Eu mudei muito nesse último ano, mas deixei muito a desejar, vida estagnada. De um mês pra cá eu estou buscando esse novo ânimo e vencendo um dia após o outro. Por isso, quando a vida estagna, muitas vezes as pessoas melhoram a vida, e aí o que ela faz? Ela estagna, ela para, melhorei a vida, não vou fazer mais nada não, né? E aí o que acontece? Paralisa. A gente precisa estar sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre buscando algo novo. Gente, a vida é igual, já viu a batida do coração? Às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente tá aqui. Quando entra aqui, você morreu. Você morreu. A vida é feita desses altos e baixos, mas a questão é quanto tempo você fica aqui embaixo? Quanto tempo você fica sentindo pena de si mesmo? Porque não tem problema você se acolher e falar, meu amor, tá tudo bem, eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui com você. Eu vou te acolher, eu vou cuidar de você. E aí quando você faz esse acolhimento, você consegue agir. Mas tem dois tipos de pessoa. Aquela que fica apontando o dedo porque fulano fez, porque fulano fez, porque fulano fez, ele que tem que mudar. Aí a dependência emocional. E tem a outra pessoa que nega, que não quer olhar, que ignora. Eu já era, né? A pessoa que não queria olhar, não queria saber, não queria enfrentar, que fugia. Porque eu não queria me colocar como vítima. Só que a vítima é aquela que fica só apontando o dedo. Não é você olhar para aquilo e resolver. Olha e resolva, aí a tua vida vai andar.
Na verdade, só a gente for esperar o ânimo, a gente não faz nada. Temos que fazer sem ânimo mesmo. Perfeita colocação. A satisfação de ter conseguido depois não tem preço. Perfeita colocação. Faça com aquilo que você tem nas mãos hoje. Porque as pessoas esperam a motivação vir, né? Mas na verdade, a ação gera energia que vai gerar a motivação. Se você fica esperando algo acontecer para você agir, você está ferrada. Você está ferrada porque nada vai acontecer. Nada. Nada, nada, nada. É a mesma coisa eu falar assim, Deus, me salva aqui. Deus, ó, eu tô me afogando, me salva aqui, mas aí Deus vai e manda um barco. Aí a pessoa vem, eu vou te ajudar. Aí você, não, Deus vai me salvar. Aí passa outro barco maior ainda. Vem, não, Deus vai me salvar. Aí passa um helicóptero. Vem, vamos te ajudar. Não, Deus vai me salvar. Aí você morre e vai pro céu. O que acontece? Deus, você não me salvou. Aí Deus vai falar o que pra você? Eu mandei tantas coisas, tantos meios, e você não quis. Não é preguiça sua, querida. A sua colega de trabalho falou, mas não é preguiça sua, tá? Isso é acolhimento. Você precisa se acolher nesse processo. Se abraça, fala assim, ó, Lúcia, eu tô aqui com você, eu tô aqui. Eu sei que tá doendo, pode chorar, pode gritar. Eu tô aqui, eu vou te ouvir. É difícil mesmo, não adianta falar que é fácil, porque não é fácil. É difícil. E aí o que eu vou fazer? Vou assumir pra mim que é difícil, que eu tô num momento difícil, mas eu vou me acolher. E vou tomar o quê? Decisões em cima desse acolhimento. Porque quando você se acolhe, vem o quê? Aquele alívio. Você joga pra fora. Aí o teu mecanismo de energia volta. Agora, se você tenta viver a vida como se nada tivesse acontecido, é como se você não tivesse colocado um ponto final. O que eu tô te falando aqui vai simbolizar um ponto final. É uma decisão de, peraí, eu tive isso, eu vivi isso, mas agora eu decido agir de forma diferente. Senão você fica presa na confusão mental. É ter as mesmas atitudes achando que vai ter resultado diferente. Exatamente. Se eu quero ter resultados na vida em qualquer área, eu preciso ter ações diferentes. Eu não posso esperar que a vida traga pra mim de mão beijada. Quando a gente fala que o feminino é atrair, de fato ele é atrair. Só que você também precisa fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não espere que o universo vai te retribuir. Então, qual é fazer sua parte? É ativar essas rotinas de autocuidado, de conexão com Deus, inserir um autodesafio, é se colocar como prioridade. Se você não se coloca como prioridade, não espere ser colocada como prioridade na vida de alguém. Não espere. E o terceiro ponto, responsabilidade e racionalização. É buscar o aprendizado sem se culpar. Quais as ações que eu tenho que fazer daqui pra frente pra nunca mais entrar em outro relacionamento assim? Lembra que eu falei que a consciência dissipa o comportamento e o padrão antigo? Uma das coisas que eu falei na caixinha das perguntas hoje, quando uma pessoa me perguntou o que eu faço pro relacionamento dar certo na minha vida, eu falei o seguinte: você precisa parar de colocar a emoção na frente quando você vai conhecer uma pessoa. Porque a mulher, ela gosta de gostar de alguém. Ela tem uma ilusão dentro da cabeça dela. Ela gosta, não da pessoa, ela gosta do fato de gostar de alguém. Isso gera uma confusão mental, se a mulher não tiver autoconhecimento. Quando você vai conhecer alguém, você precisa pré-definir o que você espera daquela pessoa, o que você espera daquele relacionamento. Quais são os valores daquela pessoa?
Você não pode simplesmente fechar os olhos quando você está conhecendo alguém. Por isso que os relacionamentos hoje estão em tanto conflito. As pessoas entram por carência, não enxergam o que a outra pessoa é, só por conta da atração física, já vai se envolvendo ou por conta das carências. E o que vai acontecendo? Quando a pessoa acorda, que passou a parte do cérebro ficar burro, ela acorda e vê a pessoa como verdadeiramente ela é. Aí 1 ano depois. Por quê? Porque não tem uma rotina sagrada, porque não tem uma rotina de conexão com Deus. Se eu não tenho uma rotina de conexão com Deus e uma rotina de autocuidado para comigo mesma, como é que eu vou enxergar o outro se nem eu me enxergo? Vocês estão vendo a importância de colocar uma rotina sagrada na vida de vocês? Para parar de ser guiada pelos traumas, pelos medos. Ah, porque eu tenho medo de ficar sozinha. E onde é que isso está comprovado que você vai ficar sozinha? Você não vai ficar sozinha, você está passando por um processo. É respeitar esse processo. E se você cuidar de você mesma, se você cuidar do teu feminino, a maneira de atrair homens é tão rápida que você só fica sozinha se você quiser. A mulher feminina, ela só fica sozinha se ela quiser. Se ela tiver num processo de divórcio, se ela tiver focada no trabalho e querer conquistar uma meta, é só se ela quiser. Se você aplicar as rotinas que eu tô te passando aqui, eu duvido que você fique sozinha. Só se você quiser. Entenderam? Então não tenha medo de olhar pra você, não tenha medo de se cuidar, não tenha medo de ficar sozinha, não tenha medo do que vai acontecer. Quantas vezes, gente, está escrito na Bíblia, não tenha medo, não temas, não temas, não temas, não tenha medo. E a gente tem medo daquilo que nem aconteceu e nem vai acontecer. Coloca um formato para esse medo. Qual é o formato que o medo tem na tua vida? É uma sombra? É um personagem? Coloca um personagem nesse medo, fecha o olho e vê o personagem. Olha o personagem. Ah, como é que você quer destruir isso? Como é que você quer destruir esse medo? Você quer jogar fogo? Você quer pegar o machado e cortar? O que você quer fazer? É normal não ter vontade de conhecer ninguém e querer viver sem um companheiro? Totalmente normal. Por quê? Porque é como se disparasse os gatilhos do relacionamento antigo. Quando você se torna uma nova pessoa, o seu cérebro, e você vai avisando para o teu cérebro que você é uma nova pessoa, que a partir do momento que você é uma nova pessoa, você não vai cair mais nas mesmas armadilhas de antes. É como virasse uma chavinha assim, ó, da segurança. Peraí, se eu sou uma nova pessoa, se eu tô aqui assistindo a live da Nicole, se eu tô fazendo meditação, se eu tô orando, se eu tô tendo uma rotina sagrada, eu não tinha isso antes. Agora eu tenho. A Nicole me falou que eu preciso racionalizar quando eu vou conhecer alguém. E existem pilares que precisam acontecer no encontro também, tá? Para vocês não caírem nas garras de homens frouxos, de homens que não valem a pena. Então, se você vai alimentando dentro de você esse conhecimento, o que vai acontecendo? Você vai vendo que não vai acontecer de novo aquilo que aconteceu lá atrás. E automaticamente o teu corpo, que também guardou memórias do que aconteceu, vai gerando uma transmutação, vai gerando uma renovação celular de que, peraí, eu tô segura agora, porque ninguém mais tem o poder de fazer aquilo que fizeram comigo. Porque agora eu não deixo, porque agora eu me posiciono, porque agora eu falo o que eu quero, agora eu falo o que eu não quero, agora eu falo, peraí, eu gosto disso, eu gosto daquilo, se você não gosta, tá tudo bem. Você não aceita mais qualquer pessoa na sua vida. Você diz não, por mais que você ame ciclano, por mais que você ame fulano, aí você para de ter medo. Porque o medo é por conta daquilo que você viveu, só que aí você tá comparando a pessoa de hoje. Peraí, eu de hoje com a pessoa lá que sofreu tudo aquilo. Mas você é outra pessoa. É injusto com você comparar a pessoa que você é hoje com aquela pessoa que você foi lá atrás que sofreu tudo aquilo. É olhar lá atrás e falar, eu te perdoo. Eu te perdoo, Nicole. Você não tinha consciência.
Eu te perdoo, Denise, Ludmilla. Eu te perdoo. Você estava lá, mas era outro nível de consciência. Agora você é uma pessoa diferente. Vocês estão entendendo? Eu, antes das terapias, eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu tenho uma vida tranquila hoje e sozinha. E tenho paz, não tem preço. Primeiro, enfrente esse processo de solidão dentro de você. Encontre aquilo que você ama. Encontre os seus hobbies, encontre o que você gosta. Encontre quem você é, se reconstrua. Para depois você pensar em estar com alguém. Porque pensa que chato. A pessoa se torna a prioridade da tua vida. Aí você fica esperando a pessoa mandar mensagem. Você fica esperando a pessoa como se ela fosse a alegria de viver. Por isso que algumas pessoas, quando saem de um relacionamento, o que acontece? Elas perdem a identidade. Elas perdem o sentido. Porque elas viveram tanto em função do outro que elas se distanciaram da essência dela. Não sabe mais o que gosta. Não sabe de mais nada. Por quê? Porque focou no outro. Então, pega isso como um autoconhecimento, como um olhar para você, como um carinho para você, como um cuidado com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Enquanto você não entender isso, não espere que vão te priorizar. Cada pessoa tem uma percepção. Eu quero encontrar alguém novo, mas também não quero ficar sozinha. Ainda tenho esperança no ex. Vamos lá, segue os passos aqui. Não entrem em relacionamento se você não está cuidando de você. Vamos avaliar. Os próximos passos que eu vou trazer aqui para vocês verem se vale a pena voltar com ex. Ok? Até aqui tudo bem? Então, a gente parou, deixa eu ver aqui qual ponto que eu parei que eu até esqueci. Responsabilidade e racionalização. Racionalize do que te fez estar nesse relacionamento. Não fique só aqui me escutando, senão vai gerar obesidade mental. Aplique. Se você aplicar o que eu tô te falando aqui, você vai ter clareza e discernimento de como agir daqui pra frente. Seja restaurar um relacionamento antigo, seja começar um relacionamento novo. Mas antes de tomar essa decisão, cuida de você. Assume os outros pilares que eu já falei aqui para vocês aplicarem. Combinado? E o quarto ponto é o posicionamento e sentido. Buscar a criança interior dentro do processo, que eu já até adiantei aqui. Eu trouxe os hobbies, se redescobrir sem se julgar. Muitas pessoas, quando saem de um relacionamento narcisista, elas perdem a identidade ou vêm de uma família em que ela não tinha escolha de quem ela queria ser. Ela era moldada, ela simplesmente era mandada. Faz isso, faz aquilo. E aí ela nunca foi atrás de buscar aquilo que ela gostava. Então, nesse processo, vai descobrir algo novo, vai fazer algo novo, vai fazer aula de dança, vai andar de cavalo, vai rir, vai conhecer gente nova. Não tô falando para relacionamento, só se você quiser, depois de já ter passado um tempo. Porque se você entrar num relacionamento logo após um término, não é justo com a pessoa que você vai conhecer. Você vai depositar o que na outra pessoa? Que ela substitua aquela que você viveu o relacionamento? Não é justo nem com a pessoa e nem com você. Então não busque alguém para substituir alguém, tá? Busque se conhecer nesse processo, um hobby novo, algo novo que você nunca fez ou que você nem sabia que gostava e você descobriu que você gosta. Pintar, escrever, talvez você se descubra como um autor, um dançarino, sei lá. Vai descobrir do que você gosta. Resgata essa criança que está se sentindo sozinha aí dentro de você. Fala para ela, meu amor, do que você precisa. Fecha os olhos e fala, eu tô aqui. O que você precisa? A sua criança vai falar com você. O adulto só vem para fora quando a criança é acolhida. Se você não acolhe a criança dentro de você, sabe o que acontece?
você fica de castigo. A criança passa a dominar a sua vida. E o que uma criança faz? Uma criança, ela tem resultado? Não. Uma criança, ela faz birra, ela fecha a cara, ela coloca a culpa nos outros, porque ela não sabe como agir, ela precisa do teu direcionamento. Agora, se você matar a criança e o adolescente dentro de você, a vida perde a graça, a vida perde o sentido. Qual é a graça de você viver o tempo todo racionalizando em cima de tudo? Qual é a graça de você esquecer de sorrir, de esquecer de brincar, de esquecer de se divertir? Ah, eu vou lá fazer dinheiro, vou lá ter um relacionamento, mas e o resto, pelo amor de Deus? Tive essa experiência de voltar pro ex. Acho que foi a pior que a primeira vez. Eu assumi me posicionar e hoje vejo que posso ser o que eu quiser. Não vale a pena se relacionar tão perfeito, tentando tapar um buraco. Por isso que eu tô falando, vamos racionalizar em cima do que aconteceu, vamos se redescobrir em cima do que aconteceu. Pra quê? Pra você não tomar decisões impulsivas baseadas na emoção. Porque pensa, você tá lá, vivendo o luto, aí você tá lá se desligando da pessoa. Toda vez que você vê a pessoa, que a pessoa te manda mensagem, que você vê foto da pessoa, se ativa aquilo no teu cérebro. E aí, aquilo que você tinha acabado de limpar, a dor daquilo que você viveu, se ativa de novo no seu cérebro. Aí pensa, você volta com a pessoa, nem perdoou aquilo que aconteceu. Eu já fiz isso. Nem perdoou, nem mudou aquilo que aconteceu. Você se destrói 3 vezes mais do que você saiu daquele relacionamento na primeira vez. É como se você se traísse. Ô, gente, se ex fosse bom, não era chamado de ex. E até tossir. Pelo amor de Deus. Se você já sabe como é que tá ali, não volte por carência. Conhece alguém novo, se cuida e vai conhecer alguém novo. Tem tantas possibilidades, muito melhor do que você estava antes. Mas você precisa aprender a gostar de você, a gostar da tua companhia. Se você não gosta da tua companhia, não espere que alguém goste também. É isso que a gente está desenvolvendo aqui. Tá assim, né? Pois é, vamos, antes de voltar pro ex, vamos cuidar, vamos fazer o que a Nicole tá falando aqui pra você fazer. E o que as meninas estão falando aqui também de experiência pra você. E se for pra voltar, tá tudo bem também, é respeitável. Mas entra com clareza, não vai por aquele impulso, nossa, eu tô sozinha, nossa, eu tô carente. Não, meu amor, eu tô aqui, você tá carente, eu tô aqui. Se cerque de pessoas que te amam, que você sabe que quer ver a tua felicidade. Porque sozinha você não consegue sair. Não consegue. Busque ajuda terapêutica, principalmente Deus. Se cerque de pessoas que te amam e você vai conseguir sair. E olha a importância da gente ter a criança dentro de nós. Jesus falou, ó, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Isso não quer dizer que é pra você ser como uma criança, tá bom, bebê? É pra você resgatar a criança divertida, a criança curiosa, a criança quer saber de tudo, a criança quer aprender algo novo. Gente, a gente nunca para de aprender. Se alguém falar pra você, ai, eu já aprendi tudo que tinha que aprender. Não, isso não existe. Eu estou aprendendo o tempo todo, eu me coloco nessa posição de humildade de aprender. Entenderam? É sempre estar evoluindo, aprendendo. Sempre tem algo novo. Às vezes você escuta uma coisa 300 vezes, mas tinha a hora certa para você virar aquela chavinha, que aí faz sentido aquilo que você está ouvindo. O nível de consciência vai expandindo. Então, se torne como criança curiosa, que está sempre querendo aprender. Olha a vida, sente o cheiro das coisas ao seu redor, escute os barulhos, vai dançar, vai ouvir uma música nova. Vai buscar trazer essa essência, essa vontade de viver de novo. Não deixe essa dor te consumir. Porque se você ficar se botando de castigo, eu não vou fazer que hoje eu tô cansada, eu não vou fazer que... Não, peraí. O que eu consigo fazer hoje depois de me acolher, depois de meditar, depois de orar? Qual é a posição de ação que eu vou tomar a partir de agora? Por mínimo que seja, eu falei 15 minutos. Se você não tem 15 minutos do teu dia, meu amor, você não vai ter nada.
Separa esse tempo como um alto desafio, ok? E resgata essa criança e esse adolescente que é de diversão dentro de você, para o adulto que precisa fazer o que tem que ser feito, sair para fora. Dentro da nossa cabeça, nós temos 3 vozes, antes de passar para o próximo ponto. O pai crítico, o adulto e a criança. A criança são as emoções, o medo, a tristeza, a alegria, o amor. O adulto é o que faz o que tem que ser feito. E o pai crítico é aquele que fala: nossa, você errou de novo hoje, hein? Nossa, como você é ruim, hein? Pelo amor de Deus. Aí você fica presa, sabe aonde? Na voz do medo. Na voz do medo. A emoção do medo vem, o pai crítico entra em ação e aí o adulto não consegue fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos cortar a emoção negativa pela raiz. Dá um formato para essa emoção, pergunta para você o que está sentindo, observa e dissipa aquela energia dentro de você, não se identifica com ela. A pessoa acha que ela é o medo, acha que ela é a tristeza, acha que ela é a angústia. E aí se conecta tanto que não consegue sair, parece que está se afogando numa tempestade. Se desconecta daquilo, olha de fora. Ah, é o medo que está aqui. Oi, medo, querido, tudo bem? O que você veio me ensinar hoje? Se você tiver uma auto-observação constante sobre você mesma, meu amor, você consegue fazer o que precisa ser feito. Você sai do pai crítico, você para de se punir. Uma pessoa que ela tá no pai crítico, ela tá em autopunição e autossabotagem constante. Aí você acha que ela vai atrair um relacionamento legal? Não vai, meu amor. Você acha que ela vai atrair coisas boas pra vida dela? Não vai. Por quê? Porque ela mesma tá falando assim, ó, você não merece nada de bom. Tá vendo aquele relacionamento de merda que você tinha? É isso que você merece. Aí você tá falando assim com a sua criança, ó. Tá vendo? Você não faz nada direito? Por isso que você tá aí desse jeito, porque você é burra. Olha o que você ouviu, olha o que você acreditou. Você é uma idiota, você é uma inútil. Aí você bota a sua criança de castigo. Aonde? Na cama, não fazendo o que precisa ser feito, voltando em relacionamentos abusivos, porque antes era o teu pai e a tua mãe que falavam na tua cabeça, com os traumas deles, e tá tudo certo com aquilo que eles tinham. Só que aí, hoje, você é o teu pai e a tua mãe. E você faz o que com você hoje? A mesma coisa que eles faziam lá atrás. Se criticando, se punindo, porque foi a maneira que você aprendeu. Agora aqui comigo, se você toma consciência, você dissipa. Se eu tomei consciência, concorda comigo que a partir do momento que eu tomo consciência, eu posso decidir como eu vou agir daqui pra frente? E isso é o que é o mais maravilhoso. Você pode decidir. Você pode decidir sair da tristeza e criar uma rotina em que você acesse a alegria, em que você acesse o amor. E aí o pai crítico sai de cena e aí o adulto faz o que precisa ser feito. Tá fazendo sentido? Quantas e quantas vezes, gente, eu já atraí pessoas que saem de divórcios, que a criança tá lá ferida, triste, porque muito dos nossos traumas da infância são projetados no relacionamento. O pai é o primeiro amor. Se você tem raiva ressentida do pai, você vai projetar nessa pessoa que está do teu lado. Se você tem raiva ressentida da mãe, você vai projetar... Desculpa, gente, eu fui ler aqui e eu desconectei do que eu estava falando. Você vai projetar essa raiva na mulher. Nicole, eu já sinto que a minha vida está travada por conta de relacionamento. Aí você vai aplicar essas rotinas sagradas que eu tô falando aqui. Por que a nossa vida trava por conta de um relacionamento? Porque você não tomou a decisão. Preciso tomar a decisão. A decisão de perdoar. A decisão de fazer o que tem que ser feito. A decisão de continuar acolhendo minha criança. Quando essas pessoas, no processo terapêutico, a gente acolhe essa criança, primeiro acolhe essa criança para depois fazer o que precisa ser feito, tudo muda. Só que a gente precisa aprender a respeitar os processos. Acabou minha água. Viver o momento presente. Por isso que precisa fazer todos esses passos que eu tô falando aqui. Entendeu? A vida trava mesmo. A vida trava em todos os quesitos se a gente deixa pontas soltas. Por isso que é decisão.
Quando que a nossa vida realmente muda? Nossa, eu já falei tanto que já é 8 horas já. Quando você toma a decisão de mudar. Só que quando você toma a decisão de mudar, a gente tem a ilusão de que as coisas vão acontecer assim, ó. Quem me dera, meu amor, se fosse um controle remoto de, ó. Sabe quando que as coisas mudam? Quando você vive o processo que você está vivendo hoje e você aprende com aquilo que você está vivendo. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você nunca mais vai procrastinar. Quer dizer que você vai ter ações congruentes à nova pessoa que você está se tornando, reconhecer as ações e aprender a ter gestão emocional daquilo que você está vivendo hoje. Então, como é que é a gestão emocional? Se eu procrastinei aqui, enquanto eu deveria fazer aquilo que ia me ajudar, onde eu preciso destinar o meu foco, onde eu preciso me acolher, onde eu preciso criar uma rotina sagrada para não procrastinar mais. Você vai se fazer perguntas poderosas, é aí que entra a gestão emocional. Quando eu me faço perguntas poderosas, eu saio da reclamação que ia potencializar a culpabilização. E se potencializar a culpabilização, você entra no estado de autopunição. Lembra do pai crítico? E aí o adulto não faz o que tem que ser feito. Se eu não faço o que tem que ser feito, eu não tenho os resultados que eu gostaria. Então é um ciclo. Eu tenho que estar sempre gerenciando as minhas emoções todos os dias, colocando Deus em primeiro lugar, tendo uma rotina sagrada, racionalizando, não me identificando com o problema, alimentando as emoções de alta vibração para conseguir tomar decisões conscientes e ter um resultado congruente com aquilo que eu quero. Só que você vai errar, porque você não é uma máquina, você é um ser humano. E aí você vai contemplar e vai se perdoar pelos seus erros. É aí que tá a beleza do processo. Só que vocês querem acertar o tempo todo. Isso não existe. Gente, eu ainda erro. E tá tudo bem eu errar. Mas espera aí. Quando eu comparo um erro que eu tenho hoje a um erro que eu tinha no passado, meu Deus, não tem nem comparação. Eu passei anos sem conseguir sair do lugar. Em 3 meses que eu fiz um processo terapêutico e eu fiz a transição de carreira, minha vida mudou completamente. Em 1 ano eu já sou outra pessoa. Os erros que eu cometo hoje, nossa, não chega nem perto dos erros que eu cometi lá atrás. Só que a gente esquece. A gente esquece de quem a gente foi e do quanto a gente avançou. E aí isso gera uma infelicidade muito grande. Por isso que você precisa se lembrar de quem você é, do que você quer, você precisa se reconhecer. Tem até um filme que fala que ele lembra ela todo dia. Me ajuda aí o nome do filme, gente. Que ele fala, que todo dia ele conta pra ela do casamento que eles tiveram. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Tem 1 minuto e 56. Então a gente tá trabalhando aqui mente, alma e coração pra você sair desse luto vivido. E esse luto se tornar um recomeço. Entenderam? E o 5º ponto, rapidinho, 1:41. Autoanálise. Anota aí, o que me fez entrar nesse antigo relacionamento? O que me fez dedicar tempo a essa pessoa? Quais valores influenciaram a iniciar um relacionamento com ela? E com essa postura, como é que você vai descartar aquilo que aconteceu de errado? Tati, assiste a live desde o começo. Olha só, eu vou fazer mais lives aqui. Algumas eu vou deixar gravadas, outras não, porque vai ficar na plataforma RR, que eu aprofundo tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Então, essas perguntas, faça pra você mesmo. É uma análise. Isso vai trazer consciência, tanto pro seu relacionamento de hoje, quanto pra não entrar num relacionamento posterior com os mesmos erros que você cometeu nesse. E não repetir o ciclo. Então, pra você viver conexões verdadeiras, primeiro ponto, viva conexões verdadeiras com você. Crie hábitos novos para gerar essa conexão neural nova. Combinado? Tem 33, 31, 30 segundos para a live cair. Eu agradeço de coração a presença aqui de vocês, a confiança. Façam o que eu tô falando. Vocês vão vencer. Vocês já venceram tanta coisa. Isso aí não é nada. Combinado? Muita gratidão. Muito prazer estar aqui com vocês.
faça mesmo sem ânimo. Eu vou mandar no grupo as perguntas. Quem não tá no grupo, vai no link da minha bio e entra nos meus grupos, são gratuitos. Eu envio conteúdo diário. Beijo, vai cair.